E aí, Thiago? Cara, ontem eu tive aula de História do Brasil e eu fiquei muito indignado. Eu fiquei pensando, aqueles portugueses eram um bando de nazistas, né? Olha só o que eles fizeram com os indígenas daqui, mataram milhares. E eu ainda fiquei pensando, mas não tinha nenhum presidente aqui pra fazer alguma coisa? É tudo um bando de inútil aqui. Eu fiquei muito indignado. Mas você não pode falar isso. É anacronismo. Anacronismo? É, anacronismo. Anacronismo? Peraí, vem comigo que eu vou te explicar sobre esse conceito. Se liga nesse vídeo aqui. E aí, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre um conceito que também é muito importante para a história, que é o conceito de anacronismo. Bom, esse conceito ele é um conceito importante porque, de forma simples, a gente pode definir ele como aquele momento em que a gente, quando vai analisar, estudar sobre o passado, a gente coloca e julga ele, o passado, com os valores do presente, os nossos valores. Então, é quando a gente coloca justamente a nossa visão de mundo, imaginando que as pessoas, o contexto que a gente está analisando também tem essa visão. Só que não é assim, porque diferentes contextos, diferentes histórias têm diferentes concepções do mundo, diferentes visões, porque as sociedades eram diferentes. No exemplo da abertura do vídeo, em que foi falado que os portugueses eram nazistas e foi perguntado se não existia presidente aqui. Bom, a gente sabe que não, é claro que não. E por que os portugueses não eram nazistas? Bom, daí para explicar isso, a gente pode dividir o anacronismo de duas formas. Primeiro, aquele anacronismo mais concreto dos objetos da nossa vida, né? Então, por exemplo, falar que, sei lá, os portugueses, se perguntar por que os portugueses não vieram até o Brasil de avião. Bom, a gente sabe que não existia avião naquela época, então esse é um anacronismo fácil de entender e que é difícil da gente cometer. Agora, existe o anacronismo conceitual, que esse é o mais perigoso, que é justamente quando a gente utiliza palavras e conceitos do tempo presente ou que foram construídos em um determinado contexto e a gente utiliza esse conceito para falar sobre algo que existiu antes dele ser criado ou sobre um contexto em que ele não se aplica. Então, por exemplo, no caso do nazismo, quando ele falou em nazismo, que os portugueses eram nazistas, por que é um anacronismo? Porque a gente sabe que o nazismo foi um movimento político-ideológico do século XX, né? Então, que tem as suas características próprias, né? Então, quando ele fala que os portugueses lá em 1500 eram nazistas, ele está sendo anacrônico porque o nazismo ele não existia naquela época. É óbvio que podem existir similaridades em questões de pensamentos, em questões de ações, né? Mas isso não caracteriza como determinado conceito que foi construído em determinada época, em determinado movimento, né? Ou, por exemplo, dizer que as mulheres da antiguidade eram feministas. Bom, o feminismo é um movimento social, político-social, que surgiu também no determinado contexto na contemporaneidade, né? Então não dá para dizer que as mulheres da antiguidade eram feministas, por mais que elas tenham atitudes que hoje a gente diga que as mulheres que têm essa atitude são feministas. Então é isso que a gente tem que cuidar no anacronismo, que é justamente sobre quando a gente vai pensar nos conceitos, nas palavras que a gente está usando, sobre qual época, em qual contexto esse conceito está se referindo, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, é claro que existem algumas palavras que elas foram criadas justamente para caracterizar determinado contexto e mesmo que naquele período aquelas pessoas não se entendiam daquele jeito, aquele sujeito, aquela sociedade, não é anacronismo, porque o conceito foi criado justamente para caracterizar e a gente conseguir entender aquela sociedade. Por exemplo, quando a gente fala sobre feudalismo. Na época em que existia o feudalismo, as pessoas não diziam que elas estavam no feudalismo. Mas por que não é anacronismo a gente dizer que era feudalismo? Porque foi um conceito criado justamente para caracterizar aquela sociedade. O problema não é a gente caracterizar determinada coisa, né? determinado contexto. O nosso mundo só faz sentido porque a gente tipifica as coisas, né? A gente coloca nome nas coisas. Então a gente precisa colocar nome nas coisas que a gente está estudando. Mas a gente tem... a questão do anacronismo é justamente entender que tem alguns conceitos que são
específicos para determinados contextos e outros que se aplicam a diversos contextos, né, diferentes. Então, basicamente é isso, o conceito de anacronismo. A gente tem que ter muito cuidado, vai depender muito de cada palavra também, a gente não tem como saber de todas as palavras, vai depender muito de cada contexto, né? Mas a gente sempre tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente está usando quando a gente está estudando história, para não cometer anacronismo. Até a próxima!